Paz e bem, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um momento de meditação da Palavra Viva de Deus. Nesta sexta-feira, a liturgia nos leva a refletir sobre a ilusão das riquezas e nos convida a nos mantermos firmes na fé e nos colocar ao serviço de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza nesta reflexão e nos faça crescer em santidade. Celebremos com fé. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus.
garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, em seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, São Paulo exorta Timóteo a fugir da avareza e a buscar a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a firmeza e a mansidão. Ele nos recorda que a vida cristã é um verdadeiro combate espiritual. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Esse chamado é também para cada um de nós. Viver não para acumular, mas para amar e servir. O Salmo 48 ecoa essa mensagem, ao nos lembrar que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele adverte que a riqueza não compra a vida, nem pode impedir a morte. Quando o rico morre, nada leva consigo. Portanto, a verdadeira sabedoria está em confiar no Senhor e não em tesouros que passam. O Evangelho de hoje fala sobre como Jesus contava com os que se convertiam para o seu anúncio do reino de Deus. Além dos 12 apóstolos, algumas mulheres também faziam parte dessa missão. Maria Madalena, Joana e Susana, dentre outras.
Isso nos ensina que nós, homens e mulheres, curados e transformados por Deus, somos convidados a unir as nossas forças e os nossos dons de forma generosa para nos colocarmos a serviço do reino de Deus. Queridos, recebemos de Deus graças, curas, misericórdia. Transformados pelo encontro com Cristo, coloquemo-nos a serviço do Evangelho. Não vivamos para acumular, mas para servir. Não busquemos segurança em bens passageiros, mas na vida eterna. E sejamos generosos colaboradores na missão da Igreja. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor Deus de infinita misericórdia, que tudo sondais e conheceis, nós vos louvamos pela vossa palavra que nos ilumina e nos transforma. Livrai-nos da ilusão das riquezas passageiras e dai-nos um coração pobre e livre, capaz de amar e servir. Ensinai-nos a combater o bom combate da fé, com mansidão e firmeza, e a colocar tudo o que temos e somos a serviço do vosso reino. Inspirai-nos a generosidade das mulheres do Evangelho, que souberam servir com amor. Fortalecei em nós a fé, a caridade e a mansidão, para que um dia possamos alcançar a vida eterna que prometestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos dê a graça de combatermos o bom combate da fé com coragem e perseverança. Um dia abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.